Bora falar da vitória do Santos ontem. Bem. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e Mirassol, jogo realizado na Vila Viva Sorte, onde o Santos venceu por 3-2. Apesar do resultado, a gente não pode imaginar que o jogo foi tão fácil assim. Poderia ter sido, mas não foi. Nos minutos finais, a gente sofreu um pouquinho ali com o Mirassol vindo pra cima, né? E sempre fica aquela angústia de, meu Deus, acaba logo esse jogo, porque senão a gente vai tomar um empate, já que ontem a gente tomou um empate 2 vezes na partida. Vamos começar falando inicialmente da escalação inicial do Santos, né? Porque o Carille fez algumas mudanças, a gente não contaria com o João Schmidt, porque ele estava suspenso, tinha tomado o terceiro cartão amarelo contra o Goiás. Então ali no meio campo ele optou por colocar o Sandri. Na zaga, ele colocou o Luan Pérez no lugar do Jair. E lá no ataque ele colocou o William Bigode no lugar do Otero. O resto do time seguiu a mesma coisa. E o Santos abriu o placar cedo, até com um gol do Juliano, uma jogada trabalhada que o Santos fez ali pelo lado esquerdo. E o Juliano, de fora da área, fez um golaço, 1-0 Santos. Foi o primeiro bom momento do Santos no jogo, né? Só que logo na sequência a gente teve um empate do Mirassol, em um pênalti marcado para eles. Eu confesso para vocês que eu não consegui ver pênalti no lance. Eu acho que o jogador do Mirassol tropeçou sozinho ali. É claro que chega a marcação dos dois jogadores do Santos, mas não tem nenhum contato faltoso, até porque o jogador do Mirassol cai depois, quando ele já saiu ali da marcação dos dois jogadores, ele tropeça no campo e cai. O juiz marca o pênalti, o VAR tá lá só pra, sei lá, de enfeite, não chama ele para revisar o lance, o pênalti é confirmado e convertido na sequência. 1-1 de uma forma muito rápida ali, os 4 primeiros minutos a gente já estava com 1-1 no placar, o empate continuava ali no placar, né? Então o Santos mais uma vez tentou de várias formas chegar no ataque. Eu confesso que, diferente das últimas partidas onde o Santos teve muitas oportunidades de conseguir alguma coisa no ataque, o que não estava acontecendo antes, só que ainda assim, mesmo com essas várias oportunidades que a gente teve no ataque, eu senti que ainda faltou trabalhar um pouco mais a bola, principalmente na segunda etapa, né? Tentar cadenciar o jogo, tocar a bola, rodar a bola, chegar tocando no ataque, ao invés de ficar optando pelos chutões e perdendo a bola e dando contra-ataque para o adversário, o que aconteceu ontem várias vezes. Então, eu senti que faltou isso ainda do Santos, mas, como eu disse, mesmo assim, o Santos conseguiu muitas oportunidades no ataque. O Guilherme, por exemplo, perdeu 3 oportunidades de gol. O Guilherme, na verdade, teve 3 oportunidades de gol e as 3 ele colocou na trave. Parecia assim que ontem ele podia tentar o dia inteiro. A bola não ia entrar porque foram 3 chances assim. A terceira chance, gente, foi muito clara. Era ele o gol assim, sozinho, e ele colocou na trave. Eu fiquei incrédula, eu falei, não é possível. Não é possível que essa bola não vai entrar. E não entrou. Por parte do Guilherme não entrou, né? Mas na sequência ali, ainda no primeiro tempo, a gente teve o William Bigode fazendo outro golaço e colocando o Santos mais uma vez à frente do marcador. Depois o Mirassol chega a empatar o jogo de novo, né? Depois a gente tem o Luan Pérez numa cobrança de escanteio fazendo o terceiro gol. Bom, a gente teve alguns momentos bem polêmicos nessa partida, né? A gente teve, por exemplo, como eu disse para vocês, o caso do pênalti, que eu não concordei com a marcação. Eu acredito que muita gente não concordou com essa marcação. Eu gostaria que me falassem onde teve um contato faltoso ali para marcar aquele pênalti. Mas além desse pênalti, a gente teve também um lance que aconteceu na hora do terceiro gol do Santos, do Luan Pérez. O juiz, no primeiro momento, né, eu acho que ele deu o gol, ficou um pouco confusa a situação, e tanto os jogadores do Mirassol quanto os jogadores do Santos foram reclamar, foram para cima do juiz, e a gente acabou tendo 2 jogadores amarelados nesse lance. O Gil e o Diego Pituca. Ambos estavam pendurados, então não vão enfrentar a Chapecoense na próxima rodada. O Escobar também não vai enfrentar a Chapecoense na próxima rodada, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo ontem. Mas voltando para esse lance específico, se tornou aquela confusão momentânea ali para saber se o gol ia ser validado ou não, porque tinham visto alguma coisa dentro da área que até agora eu não sei o que era, mas viram alguma coisa e ficou naquela demora para dar o gol mesmo, para autorizar o reinício da partida. No final, o gol do Luan Pérez acabou sendo validado,
né? Foi dado o gol dele, o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Na primeira passagem que ele teve pelo Santos, ele ainda não tinha balançado as redes. Bom, como eu disse pra vocês, o Pituca, que é o capitão, acabou tomando cartão amarelo por tentar conversar com o juiz, e o Gil também acabou tomando cartão amarelo, em um lance onde, no fim das contas, eles tinham razão, né, no debate ali diante do juiz, porque o gol foi validado, então eles tinham razão no que eles estavam pedindo ali. Mas o cartão amarelo não foi tirado dos dois jogadores. E por que esse lance é importante? Por causa do Pituca. Por quê? Porque depois, mais próximo ao final da partida, a gente tem a expulsão do Pituca, né? O lance é até bizarro, diga-se de passagem, porque inicialmente ele leva um vermelho direto, aí o juiz depois, ele sai de campo, desce lá pro vestiário, depois é chamado porque o juiz foi no VAR, analisou o VAR, viu que não era para vermelho, e de fato não era para vermelho, mas depois ele volta ali, tira o vermelho do Pituca, e dá amarelo pro Pituca, e o Pituca toma vermelho de novo por conta de 2 cartões amarelos. Tipo, gente, foi de uma bizarrice só. Eu tô chocada até agora que eu vi uma coisa dessa acontecendo. Assim, a gente não pode esperar nada muito grandioso da arbitragem, né? Apenas essas pérolas mesmo. Mas ainda assim, toda vez que a gente vê uma coisa nova desse tipo bizarra, a gente se surpreende, porque a gente acha que já viu de tudo, e na verdade a gente ainda não viu de tudo. Enfim, Pituca acabou sendo expulso. Eu acho que esse cartão amarelo que ele tomou por reclamação pesou bastante para ele, porque ele teria tomado só um cartão amarelo e a partida teria seguido normalmente, mas não seguiu. Eu acho que assim, tá na regra que os outros jogadores não podem reclamar mais com o juiz, é apenas o capitão. O Gil ter tomado o cartão por ter tentado falar com o juiz, eu até entendo, mas o Pituca, capitão do Santos, ter tomado o cartão por ter falado com o juiz, eu não consigo entender. Até porque nessa confusão, os únicos jogadores que tomaram cartão foram os jogadores do Santos, sendo que tinha um monte de jogadores do Mirassol também reclamando. Então, por que só os jogadores do Santos tomaram cartão? E por que nessa disputa ali de bola, não, na verdade a bola nem estava em disputa, né? Nesse lance que o Pituca tomou o vermelho e depois acabou virando amarelo, o jogador do Mirassol que estava com ele no lance não tomou um amarelo também, sendo que foi ele que começou a empurrar. Ele empurrou o pescoço do Pituca e o Pituca apenas reagiu. O juiz viu no VAR, mas não deu um amarelo pro jogador. Ou seja, foi uma arbitragem muito confusa ontem, que confundiu, né, as marcações, como a gente pode ver desde o início da partida. De modo geral, a gente conseguiu vencer o jogo, mas não jogando um futebol exuberante, jogando o que dava para vencer. No final do jogo ali, a gente teve algumas substituições, né? A gente teve a entrada, por exemplo, do La Quintana, a gente teve a entrada do Otero, a gente teve a saída do Guilherme, que, enfim, ele tentou várias vezes, mas infelizmente ontem não era o dia dele, não vencendo o dia dele há algumas partidas já, infelizmente, porque ele era uma grande referência ali no time. Mas, em contrapartida, a gente teve outras estrelas que brilharam ontem. Mas voltando a falar desse final de jogo do Santos, que foi sofrível, o Santos não conseguiu ter o controle da partida em nenhum momento. É bom a gente deixar isso claro. Mas, no final do jogo, o Mirassol cresceu bastante. O Santos meio que estava tentando se defender, né? Mais do que tentava cadenciar a partida, já que a gente estava nos acréscimos ali. Não gostei dessa postura do Santos, não venho gostando dessa postura do Santos há algumas partidas, e entra muito naquilo que a gente falou, né? Quando a gente ganha, ok, de certa forma a gente pode falar que deu certo, mas é claro que esse jeito do Santos jogar não é uma garantia de vitórias sempre, até porque a gente perdeu e empatou algumas partidas por causa desse modo de jogo do Santos. Então eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. Faltam 7 rodadas, né, para o campeonato acabar, e ainda assim tá tudo muito embolado ali em cima, né? A gente tá com 56 pontos, retomamos a liderança. É até engraçado a gente pensar que o Santos dependia só dele nessa rodada mais uma vez, e a gente conseguiu fazer a nossa parte. Uau, a gente não espera que o Santos consiga fazer a parte dele, né? Porque sempre que precisa depender só dele, o Santos sempre dá um jeito de tropeçar ali, só que ontem deu tudo certo. Porém, tem times atrás da gente ali, com exceção do Novo Horizontino, que tem alguns jogos a menos. Ou seja, isso pode fazer uma diferença dependendo do resultado dessas partidas a menos, né? Por exemplo, o Sport eu acho que tem jogo a menos e tá com 53 pontos também. A gente tem que se atentar a tudo isso. É reta final de campeonato, então agora a gente não pode mais vacilar.
né? A gente não pode mais vacilar, porque tá em jogo a volta para a Série A, o acesso para a Série A e também o título da competição. Porque assim, gente, tudo bem, mas eu quero muito ganhar esse título. Não sei vocês, mas eu quero muito que o Santos seja campeão da Série B. E é isso. Comenta aqui o que vocês acharam dessa partida do Santos. Não foi das melhores, longe disso, mas pelo menos a gente venceu, conquistou os 3 pontos e, dadas as circunstâncias, é o essencial nesse momento, né? É o essencial. Comenta aqui o que vocês acharam e eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!